Oi, bem-vindo mais a um podcast. Hoje você vai entender tudo sobre transcrição e tradução. Tradução de inglês para o espanhol, espanhol para o inglês? Não. Transcrição e tradução da biologia, isso mesmo. Eu quero primeiramente que você coloque duas palavrinhas na sua cabeça, DNA e RNA. Você vai escutar eu falando muito elas, não quero que você se confunda. Então, o DNA é responsável por armazenar as informações genéticas dos seres vivos e o RNA atua na produção de proteínas. Grava elas, hein? Calma, eu sei que parece difícil, mas eu vou te explicar tudo. A síntese proteica é o mecanismo de produção de proteínas, que é determinado pelo DNA. Só que ele acontece em duas fases, aí que entra a transcrição e tradução. Aonde isso acontece? No citoplasma. Bom, então vamos começar com a transcrição. A síntese de moléculas de RNA é similar à reaplicação do DNA. Então, ao invés de usar duas fitas do DNA como molde, apenas uma delas vai orientar a transcrição. Tem uma coisa que você não pode esquecer: não é todo o DNA que acontece a transcrição, vai ser apenas os genes do DNA. Então, durante a transcrição, um complexo enzimático acessa a dupla fita de DNA e a desnatura. Então vamos por parte. 1. Reconhecimento da fita molde de DNA. Então o DNA e as enzimas catalisadoras da reação do RNA estão livres na célula, estão lá passeando. E elas podem se encontrar por acaso, assim, oi. Porém, a transcrição ela só dá início quando uma enzima encontra e liga-se fortemente ao sítio promotor, ou seja, ao chefão. Quando isso acontece, a dupla hélice, entre aspas, é desenrolada e as fitas são separadas. 2. Início da transcrição. A polimérase, que é a enzima, liga a região promotora e inicia o processo de transcrição, adicionando os primeiros nove nucleotídeos da sequência de RNA. Essa fase é chamada de iniciação. 3. Elongação. Então, após a produção de aproximadamente 9 nucleotídeos, a polimérase do RNA passa a se deslocar pela molécula de DNA, que vai desenrolando sua hélice e produzindo uma molécula de RNA que está cada vez mais longa. Quando o DNA, que já está transcrito, volta a ser enrolado, que é quase imediatamente esse processo, vai recompondo a sua dupla hélice. E a quarta etapa, que é o término, é quando a polimérase do RNA encontra uma sequência de terminalização. O RNA para de ser transcrito. A partir desse momento, nenhuma outra base nitrogenada é incorporada ao RNA, então o processo para aí. Neste momento, a bolha da transcrição se desprende e libera uma molécula de RNA, que imediatamente já se enrola no DNA. A sequência de DNA que contém os genes sinalizadores do término é chamada de região terminalizadora. Então é isso, a transcrição é um pouco confusa, mas eu espero que você tenha entendido. Então fica aí porque a Elas agora vai te explicar tudo sobre tradução. Obrigada, viu? Olá, eu sou a Elais e eu vou falar sobre tradução dentro da biologia. Bom, as proteínas são substâncias essenciais da estrutura das células vivas. Elas atuam como enzimas, participam de todos os processos bioquímicos dentro e fora das células. Bom, como podemos saber, o processo de tradução consiste e tem a finalidade de unir os aminoácidos, ou seja, os que formam as proteínas, e eles unem esses aminoácidos de acordo com a sequência de códons do RNA mensageiro. O códon é uma trinca, ou seja, é uma corrente de bases nitrogenadas do mRNA, que tem sua corrente complementar anticódon no RNA transportador correspondente. Bom, eu fiz uma introdução para vocês, agora eu vou explicar passo a passo como funciona a tradução dentro da biologia de uma forma mais simples. Bom, começando, a tradução é um processo em que acontece a leitura da mensagem contida na molécula de RNAM, que é o RNA mensageiro, pelos ribossomos, decodificando a linguagem de um ácido nucleico para a linguagem de proteína. Cada RNAT, que é o RNA de transporte, em solução, ele se liga a um aminoácido e forma uma molécula chamada aminoacil, RNAT, que conterá na extremidade correspondente ao anticódon um trio de códon do RNAM.
E para vocês entenderem melhor esse processo, vamos considerar que ocorra a síntese, ou seja, a junção de um peptídeo contendo apenas 7 aminoácidos, e que se dará a partir da leitura de um RNAM, contendo 7 códons e 21 bases hidrogenadas. A leitura, ou seja, a tradução, será efetuada por um ribossomo que se deslocará ao longo do RNAM. Então, esse foi nosso trabalho sobre transcrição e tradução dentro da biologia. Espero que vocês tenham entendido esses dois processos de uma maneira mais simples e se interessado, claro, nessa matéria incrível que se chama biologia. Então, se vocês gostaram, fiquem atentos que em breve terá mais podcasts.